Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, se aconchegando aqui na nossa casa, e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que vão lá, dá tempo ainda de pegar um copinho com água, uma garrafinha com água, para que a gente possa fluidificar no momento adequado. Mas sejam todos bem-vindos, os que estão aqui presentes e os que estão em seus lares nos acompanhando. É sempre uma alegria esse reencontro, essas segundas-feiras que a gente pode estar sempre aqui estudando um pouco do Evangelho, né? Então, para que a gente possa fazer e avançar, que hoje nós vamos finalizar o capítulo 23, vamos iniciar com a prece, depois o João Pedro fará a leitura do trecho do Evangelho, e o Leonardo, hoje nosso companheiro, fará para nós a explanação. Então, vamos respirar profundamente, sorvendo o nosso oxigênio e abastecendo os nossos pulmões, fechando os nossos olhos físicos, mas abrindo o nosso campo visual e espiritual, a fim de que a gente possa compreender a lição de hoje e assimilar com sabedoria e bastante entendimento. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, a oportunidade dessa existência, campo de muita luta, muito aprendizado, por vezes muitas dores, mas é onde a gente tem caminhado e palmilhado a estrada do viver, essa senda maravilhosa do progresso, que está destinado a todos nós. Aos nossos amigos, trabalhadores dessa casa, aos encarnados e os desencarnados que estejam conosco, a todas as equipes que nos acompanham, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras e as equipes afins a esse nosso estudo do Evangelho, pedindo sempre permissão ao patrono da nossa casa, Eurípides Barçanufo, e também ao Dr. Bezerra de Menezes, com sua falange de amor e de cura, que traz sempre o equilíbrio dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual. E ao nosso mestre, amigo, irmão maior Jesus, todo o nosso amor e nosso carinho, envoltos aqui pelo aprendizado que sempre recebemos do seu Evangelho, dessa boa nova que nos traz tanto entendimento, tanto discernimento, a fim de que a gente possa sempre colocar em prática nos nossos dias. Façamos juntos a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que esses eflúvios benditos e salutares recaiam sobre todos nós, a todos os necessitados e aflitos, a todos que padecem e sofrem pela ignorância ainda que campeia o mundo. Então, em nome de Deus e em nome de Jesus, damos por iniciados os nossos estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Hoje, então, dando sequência na leitura aqui do capítulo 23, a gente vai ler os itens de 9 a 14. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o filho de seu pai e a filha de sua mãe, e a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo. E quão grande não é a minha angústia, até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá, numa mesma casa, 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3.
Estarão divididas o pai contra o filho, e o filho contra o seu pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53. Foi mesmo Jesus, a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessava de pregar o amor do próximo, quem disse estas palavras: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher. Vim lançar fogo na terra e tenho pressa de que ele se acenda. Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma, um tanto equivocada, não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão, inteiramente pacífica, numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda, que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência, nesses casos, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturba com ela e a deixam passar, confiantes na sua falta de vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem de coisas por cuja manutenção se interessam. E é por isso que se lançam contra ela e os seus adeptos. A medida da importância e das consequências de uma ideia nova nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e a persistência da cólera dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus. E, nascida numa pequena vila da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus inimigos mais encarniçados, daqueles que tinham o maior interesse em combatê-la, porque ela subvertia as crenças seculares, a que muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicção. Era lá que as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As últimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque superava, como verdade, as suas antecessoras. Observe-se que o cristianismo apareceu quando o paganismo declinava, debatendo-se contra as luzes da razão. Convencionalmente ainda o praticavam, mas a crença já havia desaparecido, de maneira que apenas o interesse pessoal o sustinha. Ora, o interesse é tenaz, não cede nunca à evidência, e irrita-se tanto mais, quanto mais peremptórios são os raciocínios que se lhe opõem e que melhor demonstram o seu erro. Bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, pois a verdadeira fé não lhe interessa. Pelo contrário, o que mais o amedronta é a luz que esclarece os cegos. O erro lhe é proveitoso e por isso a ele se aferra e o defende. Que assim seja. Passar o microfone para o Léo. Boa palestra, Léo. Muito obrigado, Sene. Muito obrigado, João. Uma ótima noite a todos aqui presentes. Uma ótima noite a todos aqueles que nos assistem pela transmissão. Eu me chamo Leonardo. E que a paz e a luz de Jesus estejam conosco em todo momento deste estudo do Evangelho. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu gostaria de começar este
pequeno estudo com uma história chamada A Espada Invisível. Em uma pequena vila tinha um menino chamado Tomás. E Tomás ele era muito curioso. Ele gostava muito de estudar os livros que tinham lá naquela vila. E uma vez um homem, vendo a curiosidade desse menino chamado Tomás, entregou a ele um livro e falou: Tomás, esse livro traz grandes verdades. E aí Tomás, ele abre esse livro numa página aleatória e lê a seguinte frase: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Tomás olhou aquilo e falou: como que isso pode ter saído da boca de um homem justo e bom? E ficou pensando. E aí esse homem falou: a espada de Jesus, Tomás, não é feita de ferro, é feita de luz. Ela corta as trevas da ignorância e abre caminho para a verdade. Mas aqueles que vivem na escuridão nem sempre se sentem confortáveis de ver a luz. E o que seria essa luz? A luz, como a gente sabe pelo Evangelho, é a verdade que liberta, é o amor que transforma e é a sabedoria que guia. É a consciência desperta que ilumina a alma e nos mostra o caminho para Deus. É o oposto da ignorância e do medo, dos sentimentos inferiores. Traz a paz, a clareza e a renovação interior. Gostaria de falar uma coisa interessante que eu andei observando no comportamento humano. Eu passei muito por isso. Às vezes eu estava lá no meu quarto, no escuro, quietinho, estava confortável, e aí chegava minha mãe, abria a janela com tudo, e eu detestava aquilo. Doía meus olhos, me incomodava, fazia eu levantar da cama para ir para a escola. Era muito ruim. Quantas vezes vocês já não passaram por isso? A gente está lá no quarto escurinho e do nada vê uma luz forte. Incomoda muito. Ou as pessoas que dirigem tem 10 vagas para parar na rua. 10 vagas iguais. Todas perto do lugar que a gente vai. Mas tem uma que é embaixo de uma árvore. Onde a gente prefere estacionar? Na sombra. Porque é mais confortável. A gente não vai entrar no carro e vai estar super quente depois. Parece um pouco bobo essas analogias entre luz e sombra, e que a gente prefere as sombras, mas o nosso cérebro realmente prefere o que é mais confortável. E espiritualmente também. As trevas, as sombras, elas são mais confortáveis, porque elas não exigem esforços. Então que fica a reflexão de quantas vezes a gente prefere parar nas sombras, quantas vezes a gente se acostuma com as sombras, e quando aparece a luz a gente se incomoda. Isso por muitas vezes acontece em depressões. E isso é um assunto até muito delicado, porque a pessoa que está deprimida, vai ver ela está deprimida há tanto tempo, que quando chega um pouquinho de luz nela, ela se incomoda. E é por isso que ela não mantém na terapia. E é por isso que ela não busca um médico. Porque ela já está estacionada nas sombras. E é muito difícil sair. É muito difícil ver a luz e falar: que delícia. Mas a gente tem que lembrar que as sombras, elas são confortáveis, mas é no sol que a vida acontece. É no sol onde brotam as flores.
e a vida segue. Eu não poderia deixar de falar do mito da caverna neste tema, que eu acho que tem tudo a ver. O mito da caverna é uma história que conta assim. Tinham alguns prisioneiros que eles ficavam desde sua infância até o momento atual olhando uma ilusão. Tinha uma fogueira atrás de um muro e as pessoas ficavam criando imagens dentro da caverna. E para eles, que nunca viram o mundo verdadeiro, achavam que aquele era o mundo verdadeiro. Até que um dia um prisioneiro, ele consegue sair dessa caverna e ver o mundo como ele realmente é. Ele enxerga essa luz. E ele fica espantado. Ele volta para a caverna para contar para os seus companheiros, prisioneiros, e ele é ridicularizado. Ele é ignorado. Ele é massacrado. Mas ele viu a verdade. Ele tem a verdade consigo. Mas as pessoas estão tão confortáveis com as sombras, elas estão tão confortáveis com a ilusão, que elas ignoram a luz. Têm medo da luz. Não acreditam na luz. E por que esse tema tem tudo a ver o mito da caverna? No item 9, que o João acabou de ler para a gente. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus afirma que não veio trazer a paz, mas a espada, indicando que sua doutrina causaria divisões e conflitos, mesmo entre familiares próximos. Isso ocorre porque seus ensinamentos confrontam crenças e tradições arraigadas, enraizadas, levando a discordâncias e separações. E assim, gente, na nossa história, a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que trouxeram a luz e foram massacradas das piores formas possíveis. Eu vou começar com um exemplo: Sócrates. Inclusive, no Livro dos Espíritos, na verdade, na maioria dos livros de Kardec tem citações de Sócrates. E no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O Espírito da Verdade responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhecete a ti mesmo. Foi Sócrates. Sócrates pregava tanta coisa parecida de Jesus, e o que aconteceu? Ele foi perseguido, ele foi condenado à morte, bebeu veneno. Jesus Cristo. Gente, Jesus Cristo foi a pessoa que mais... Ele era a luz do mundo. E o que aconteceu com ele? Ele foi crucificado, perseguido. Galileu Galilei não tem muita relação com espiritualidade, mas ele falou que não era a Terra que girava, não era o Sol que girava em torno da Terra, e era a Terra que girava em torno do Sol. Ele foi perseguido, preso. Mahatma Gandhi, um pacifista do século passado, ele pregava muito a paz, e num dia que ele estava pregando a paz na rua, ele foi morto. E ele foi perseguido antes também. Allan Kardec, quando ele começa a fazer o Livro dos Espíritos, começa a fazer as obras básicas, ele foi extremamente perseguido. Foi chamado de louco. Perseguido pela Igreja Católica também. As irmãs as irmãs médiuns que ajudaram o Allan Kardec a fazer o Livro dos Espíritos precisaram sair da cidade. Chico Xavier já apanhou, já foi cuspido. O seu pai não acreditava nas manifestações mediúnicas. Então assim, eu tenho até medo de perguntar isso, mas quem será o próximo? Quem será o próximo que vem trazer a luz e vai ser perseguido?
Será que falta muito? Ou será que falta pouco para que a gente pare de perseguir as pessoas que trazem a luz para a gente? E no contexto familiar da frase de Jesus, é exatamente isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que meus pais vivam uma vida X. E aí eu, que tenho míseros 22 anos, sou uma criança ainda, começo a dar palestras. Palestras não, porque eu estou aprendendo ainda. Mas fazer orações sobre as obras básicas de Allan Kardec. E aí os meus pais viram contra mim. Porque talvez eles são católicos, e eles vivem uma vida com pensamentos e sentimentos X, diferentes dos meus. É essa divisão que Jesus estava falando. E isso acontece muito. Por quê? Porque a luz incomoda. A luz dói, a luz machuca, arde. Mas é onde quando a gente tem persistência na luz, é onde a gente sente paz. Porque as pessoas que vivem nas sombras, elas podem estar com uma ideia de que elas estão confortáveis em paz, mas não estão. Porque na maioria das vezes elas nutrem sentimentos inferiores. Por exemplo, as almas que estão no umbral e que a gente semanalmente recebe aqui. Às vezes, elas não querem sair de lá. Quem assistiu o Nosso Lar vai entender mais ou menos o que eu estou falando quando o Espírito de Luz estende a mão para aquele irmão que está nas trevas. E ele não aceita. Por quê? Por causa desse conforto. Mas aquele irmão está sofrendo. Está sofrendo com as suas ilusões. Está sofrendo com seus sentimentos inferiores, de tristeza, raiva, ódio, rancor e remorso. Mas aí quando chega perto do amor, dói. É onde entra a necessidade do perdão. E perdoar é difícil. É muito difícil. A necessidade de amar. A necessidade de amar e de respeitar a diversidade. Que, inclusive, nos séculos passados não foi nada respeitado. E eu vou dar alguns exemplos aqui. O impacto histórico na frase de Jesus. Bom, uma pessoa que à primeira vista lê essa frase: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. A pessoa que lê isso pela primeira vez, ela entende que a gente tem que sair matando todo mundo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O que foi a cruzadas? As cruzadas foi quando as pessoas fizeram uma guerra para lutar contra os muçulmanos no Oriente Médio, lá na parte da Palestina. E mataram muita gente em nome de Deus. E eles poderiam facilmente ter linkado com essa frase. A gente está usando a nossa espada. Jesus não veio trazer a paz. A Inquisição. O que foi a Inquisição, gente? As pessoas pensavam diferentes em uns pontos. Ela era guilhotinada. Ela era morta à fogueira. As guerras entre católicos e protestantes na Europa, também com contexto nessa frase. As guerras eram válidas. A colonização nas Américas, a catequização dos indígenas. Eles forçavam as crenças deles, porque a paz não era válida, mas era a espada. Quantos indígenas morreram? É muito triste. E o item 10.
Vim para lançar fogo à terra, quando Jesus fala isso. Jesus menciona que veio lançar fogo à terra e deseja que ele se acenda. O fogo simboliza a purificação e transformação que seus ensinamentos trariam. Eu gosto de entender essa transformação como educação dos sentimentos. Como eu falei, as pessoas que vivem nas sombras, vivem no umbral, elas nutrem sentimentos inferiores. Elas estão inundadas nos seus próprios sentimentos inferiores. E o que é o amor? O que é a paz? O que é a felicidade? São sentimentos superiores, que estão próximos a Deus. Então, essa transformação, a gente pode fazer uma relação com a educação dos sentimentos. Porque a pessoa que ama não vai agir no ódio. A pessoa que ama não vai ter pensamentos ruins. A pessoa que ama não vai agir de forma ruim e destrutiva. Por que nós pensamos coisas ruins? Por que nós falamos coisas ruins para as pessoas? Por causa dos nossos sentimentos? Primeiro, na nossa consciência, primeiro vem o sentimento, depois as nossas emoções, depois os nossos pensamentos e depois ações. Então, para que seja eficaz, não é a gente mudar o nosso pensamento. A gente está lá pensando, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. E o nosso sentimento vai estar de ódio, querendo matar aquela pessoa. Não adianta muita coisa. Então, se a gente quer melhorar, se a gente quer colocar essa transformação nas nossas vidas, eu acredito que a educação dos sentimentos é a forma mais eficaz. Essa reforma íntima. É a gente identificar as coisas que acontecem na nossa vida que nos causam sentimentos inferiores. E se a gente for ver a vida de Jesus, ele nunca sentiu sentimentos inferiores. Nem quando ele expulsou os comerciantes da porta do templo, que ele viu e derrubou as cadeiras. Aquilo lá foi uma emoção de ira, mas no sentimento de amor. Porque ele sabia que se ele permitisse aquelas vendas na porta do templo, ia atrapalhar com a espiritualidade e a harmonia do templo. Então ele assegurou, ele zelou. E emoção é aquilo que a gente vê. A palavra emovere chama mover para fora em seu significado. E a palavra sentimento, sentire, que é aquilo que a gente sente. É o significado das nossas emoções. E quando a gente analisa a vida de Jesus, ele não sentiu nenhum sentimento inferior, só superior. Com consequência, só pensamentos bons, palavras boas, ações boas na caridade. No item 11, a aparente contradição com a mensagem de paz. No item A aqui, que eu coloquei, eu separei 3 frases de Jesus que matam essa violência, que foi feita em muitos séculos, com uma má interpretação dessa frase. Bem-aventurados os que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados os filhos de Deus. E a última frase foi que ele falou a Pedro: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Então a violência nunca fez parte dos pensamentos e sentimentos de Jesus. Chico Xavier foi perseguido, xingado, e ele tratou tudo isso com respeito, com bons sentimentos, com paz. Mesma coisa Allan Kardec. A mesma coisa Jesus Cristo. No item 12, a resistência às novas ideias. Toda ideia nova enfrenta oposição proporcional à sua importância. Jesus sabia que seus ensinamentos desafiariam os interesses estabelecidos, especialmente dos líderes religiosos da sua época, e que isso resultaria em perseguições e conflitos.
E é assim até hoje. Inclusive, eu já escutei de pessoas falando que o espiritismo era do demônio. A gente que vem aqui no Centro Espírita, nós somos perseguidos também, muitas vezes. Nós somos chamados de coisas horríveis, que a gente conversa com o diabo. Mas na realidade é só a falta de conhecimento mesmo do que é. É a falta da luz. É esse conforto na escuridão e nas sombras. O item 13, a perseguição aos primeiros cristãos. Os primeiros seguidores de Jesus enfrentaram intensa perseguição porque sua mensagem ameaçava as crenças e estruturas de poder existentes. Mesmo diante de adversidades, o cristianismo se espalhou, demonstrando a força e a verdade de seus princípios. Só um discípulo morreu de velhice, que foi João. Mas ele foi exilado. O restante, tudo morreu. Foi morto. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O André foi crucificado em cruz de X, chamada Cruz de Santo André na Grécia. E pensar que até hoje, alguns seguidores da verdade cristã, aquela que não machuca, aquela que não destrói, é também perseguido por outros cristãos. Mas isso só é, essa luta, entre aspas, de luz e sombra, só é interna. Porque Jesus não lutou. Jesus, ele só ficou na porta da luz, na porta da paz, convidando as pessoas. Chico Xavier também. A luta entre luz e sombra, ela não existe aqui no mundo externo. Porque eu não vou chegar num irmão meu cristão, entre aspas, que emana violência, e doutrinar ele, com muitas aspas também, nos livros de Kardec. Eu posso conversar com ele amigavelmente, mas eu não vou forçá-lo a ter a mesma crença que eu. Inclusive, Jesus veio para quê? Para nos unir ou para nos separar? O hinduísmo é uma religião com 1 bilhão de pessoas. Como que eu me uno a esse 1 bilhão de pessoas? É simples. Eu chego num hindu e falo, meu irmão, ame os deuses do seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Eu vou me unir em sentimentos com ele, não em pensamentos. Porque pensamentos, todo mundo vai pensar uma forma diferente. Eu penso talvez de uma maneira diferente do que vocês pensam, e vice-versa. E muitas vezes, nos centros espíritas, os trabalhadores pensam diferentes. Mas o que une as pessoas são os sentimentos, é o amor, é a paz, é a felicidade, é a vontade de fazer o bem. E Jesus não falou mais nada além disso. Então, para que a gente se una, o mundo não precisa ser 100% católico. O mundo não precisa ser 100% seguidor da Igreja Lagoinha, que está crescendo aqui no Brasil bastante. Inclusive, eles fazem músicas maravilhosas. O mundo não precisa ser 100% hindu, espírita. O mundo só precisa estar unidos em fraternidade. E acabou. O mundo só precisa estar unido no amor, no respeito, à diversidade. A moral cristã é essa. No item 14, o contexto histórico do cristianismo nascente. O cristianismo surgiu em um período em que o paganismo estava em declínio. Embora ainda real,
embora ainda praticado formalmente, a crença real havia enfraquecido e muitos se opunham à nova doutrina por interesses pessoais, temendo a luz que ela trazia. Sócrates foi uma pessoa que foi muito... As coisas que ele falava foi muito próximas às de Jesus, mas não foi tão para frente. Por conta disso. Porque naquela época as pessoas não estavam preparadas ainda para receberem a tal sabedoria. E é por isso que depois de Jesus, aí sim as coisas mudaram completamente. E continua cada vez mudando, né? O Espiritismo entende que a gente vai entrar num planeta de regeneração, então as coisas estão melhorando. Mas a gente precisa fazer essa melhora. A gente precisa educar os nossos sentimentos. A gente precisa refletir como que a gente une as pessoas sem estragar com a crença dela. E é possível, gente. Eu consigo citar 10 religiões e eu vou me unir com essas 10. Porque não me importa se a pessoa acredita em Brahma, Shiva e Vishnu, ou se a pessoa segue o budismo. Eu acredito que o que importa mesmo é justamente o amor, a fraternidade. Então, para finalizar, pessoal, quando Jesus fala, eu não vim trazer a paz, mas a espada, é que a melhora individual incomoda, traz a divisão. E a gente tem que lutar com as nossas próprias dificuldades, com as nossas próprias tentações. Muito obrigado, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida que eu possa responder? Alguma história para complementar? Ninguém? Ok, então. Bom, vou convidar a Sene para a gente seguir para o passe. Gostaria de convidar as nossas trabalhadoras do passe. Gostaria de convidar a todos a nos elevarmos em sentimentos e pensamentos, as pessoas também que nos assistem pela transmissão. Vamos visualizar o planeta Terra envolto de uma aura branca e vamos desejar a paz para esse planeta, onde todos são fraternos, caridosos. E vamos entrando nesse planeta, no nosso país, desejando a paz para o nosso país, desejando a paz para a nossa cidade, desejando essa mesma paz para os nossos filhos, para os nossos pais, para a nossa família, e que essa mesma paz reine cada vez mais em nossas consciências. Que assim seja.